Shalom, Pai do Senhor. Vim fazer aqui meu primeiro vídeo para os Jovens com Jesus, que tem sido um grande canal, de avivamento, que está começando agora na Holanda, criado pela nossa irmã querida Damares, que está propondo, de fazer esse grupo, de jovens para alcançar vidas de jovens para Jesus. Tanto quanto ela está fazendo já com mulheres, com outras pessoas, ela quer agora iniciar, Ela não, Deus está preparando, está cuidando de tudo, mas está usando a Damares, eu também, a Shania, o Pedro e tantos outros que virão, pela frente. Então, assim, não é fácil para mim criar vídeos, porque eu não tenho costume disso. Então esse é meu primeiro vídeo, principalmente pegando a palavra, que eu não tenho muitos anos de congregação, mas estamos aí, para levar o vídeo do Senhor, e seguir o que Ele tem nos proposto. E é um grande desafio para mim, levar, uma palavra toda semana, fazer um vídeo, de uma palavra toda semana, para que jovens, vidas sejam alcançadas. Mas creio que será uma grande oportunidade, para o meu crescimento espiritual com Deus, porque Ele busca jovens, pessoas que estão dispostas a pregar a palavra dEle, a levar o ID dEle para aqueles que precisam, Então eu creio que seja muito viável, eu estar fazendo isso, eu creio que seja de grande valor, essa dedicação, que Deus tem derramado sobre minha vida. Então vamos lá, iniciar a nossa palavra, que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que eu vou falar um pouco sobre os desafios, Primeiramente eu vou falar sobre os desafios da vida cristã, que é um tema que poucas pessoas não falam sobre, a respeito, mas é algo que Deus tem tocado no meu coração, e sempre, assim que eu me reconciliei, eu sempre tenho passado por situações, adversidades que tem me enfrentado, tem me confrontado, diante da minha vida espiritual com Deus. E não tem sido fácil, confesso para vocês. A vida cristã não é fácil, mas vale a pena, porque por mais que tenha desafios, tenha adversidades, mas Deus é conosco. Deus, Ele está ali do nosso lado para nos ajudar, para nos acolher. Então, tudo aquilo que você deposita a sua fé, Deus, Ele irá fazer aquilo crescer, Então, assim, tudo que você investe, tudo que você tira um tempo ali para investir, se você estiver com Cristo, Ele irá fazer aquele objetivo crescer, e crescer, e crescer, e quando você ver, você vai estar lá em cima, porque pra gente crescer, a gente tem que começar de baixo. Então, assim, Deus, Ele espera que a gente tenha um coração humilde, porque se você quer crescer com Ele, você tem que começar de baixo, não de cima. Porque a gente acha que tudo na vida, pra gente crescer, pra gente evoluir, a gente tem que começar do topo. Mas não, todos aqueles que estão no topo começaram de baixo. Começaram de baixo porque é de baixo que você vai ser moldado, é de baixo que você vai ser transformado, que você vai passar o processo, que você vai viver o processo, até chegar lá em cima. Então, aqui na Terra nós estamos vivendo o processo. Realmente vamos ter a coroa da vida, se Deus está testando a gente, se realmente vamos ter capacidade de chegar lá. Se você está sendo testado, se você está sendo provado e você está permanecendo fiel, você vai chegar lá. Então é isso que Deus espera de nós. É isso que Ele quer de cada um de nós. Que por mais que a adversidade venha, mais que as provações venham, nós não paremos no meio do caminho. Nós não desistimos. Porque se somos fortes, nós temos que continuar. Nós temos que permanecer firmes na palavra. Por mais que pareça impossível, mas não é. Porque tudo para Deus é possível. Tudo para Deus é possível. Mas Jesus, ele disse que lá
que o justo passará provações, no mundo tereis aflições, mas não temas, não se preocupe, que ele também venceu o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo e está querendo passar isso para nós, é porque podemos vencer também. Podemos alcançar o que Deus tem preparado para nós, por mais que muitas das vezes não acreditamos nisso, por mais que muitas das vezes o Satanás nos cega de tal forma que nós não acreditamos, que nós simplesmente ignoramos as coisas de Deus, porque eu sei quanto é difícil, permanecer, e Satanás às vezes implanta mentira na nossa mente, implanta coisas para que nós possamos nos distanciar de Deus. Então, o que a gente tem que fazer é repreender, tem que orar constantemente, jejuar, que é muito importante jejum, que quando eu tiver uma oportunidade irei falar sobre o jejum, porque é algo muito importante para nos aproximar de Deus e para nos livrar de todo mal, né, de todo pecado, de todo espírito ruim, né, que tem tragado, que tem tentado nos tirar da presença do Senhor. Então, assim, que possamos estar conectados com Cristo, possamos estar firmes com Ele, porque às vezes é difícil, você conta difícil. É difícil você às vezes chegar num dia e tá dando tudo errado. Você acha que não vai ter saída. Você chega no seu quarto, pensa nas possibilidades de tentar sair daquela situação, de não sofrer tanto, mas você continua ali. E passa outro dia, às vezes você também está da mesma forma, mas passa outro dia e Deus aparece. Deus aparece para te tirar, para te salvar. Da mesma forma que Deus apareceu lá naquele barco, quando Pedro estava afundando, e eles clamaram a Jesus, clamaram ao Senhor para que pudessem salvá-los, porque eles estavam afundando, mas eles ficaram com medo, e eles clamaram ao Senhor profundamente, porque eles acharam que iam morrer. E da mesma forma somos nós. É o ser humano, é algo do ser humano ficar com medo. Você não tem que se culpar. É mal do ser humano ficar com medo, ter ansiedades, mas Deus está ali do nosso lado para nos acalmar, para nos tranquilizar de que nós não estamos sozinhos, de que Ele está no barco, Ele está no barco conosco. Por mais que as adversidades, por mais que as tempestades sejam fortes, mais que o barco balance para lá e para cá, e você acha que não vai sair dali, você acha que vai afundar no meio do oceano, e às vezes a tempestade é tão forte que você sufoca, literalmente sufoca, mas Deus, Ele quer trazer a paz que você precisa. Ele traz a paz que você precisa, porque Ele aparece no meio das águas, Ele aparece em cima das águas, andando pelas águas, para te salvar. Da mesma forma que Ele salvou Pedro, que Ele apareceu para Pedro, para aqueles discípulos que estavam no barco, Ele aparece para você também, naqueles dias que você está nos seus piores dias, sabe? Aqueles dias que você está abatido, que você está muitas vezes destruído por dentro, e finge um sorriso às vezes para tentar agradar os outros, mas Deus sabe, mas Deus sempre esteve do meu lado. Tanto é que eu tô aqui hoje, né, fazendo esse vídeo, e eu nunca imaginei que eu estaria um dia pregando a palavra do Senhor, porque eu achei que eu não seria capaz, sabe? Eu achava que eu não seria mais um nessa cidade, ou até menos. Mas
Deus me escolheu e às vezes eu me pergunto, às vezes eu me pego pensando, por que eu, Deus? Por que eu? Um homem tão pequeno e falho, sabe? Porque eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas eu tô dia após dia tentando melhorar, tentando me santificar, né? Porque não é fácil. Satanás, ele coloca pratos na nossa mesa, ele coloca oportunidade, às vezes até amizade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque amizades que você acha que não vão te distanciar de Deus, Jesus, mas elas estão ali para te afastar dele. Amizades que você acha que vai ser só alguém, só mais alguém ali para te preencher aquele vazio que você está sentindo. Mas não, talvez essa pessoa tá ali só para tentar te tirar da presença de Deus. Eu não tô aqui para falar que você não tem que ter amigos, não tô aqui para falar que você tem que viver isolado, longe de todo mundo. Não tô falando isso. Eu estou querendo dizer que você tem que tomar cuidado, sabe? Você tem que vigiar, pedir para Deus discernimento, peça para Deus discernimento, que isso é muito importante quando você fizer a oração. Peça para Deus discernimento para que Deus te mostre, né, o caminho, te mostre quem são as pessoas de verdade, quem são as pessoas que estão ali com você para somar, para te ajudar naqueles momentos difíceis e para não te derrubar, mas para te fortalecer e para te aproximar cada vez mais de Cristo, porque é essas pessoas que vão te fazer elevar, que vão te fazer subir de nível, para te levar a lugares mais altos. E se tem pessoas que estão ali para simplesmente só para te tirar da presença de Deus, simplesmente só para falar bobeira, falar merda e sem acrescentar nada, saiba selecionar essas pessoas. Porque nem todo mundo tá ali para te ajudar, nem todo mundo tá ali para somar. E às vezes, aquele amigo que você acha que você precisa é somente Jesus. Ele é seu fiel amigo, ele é seu fiel companheiro, que você deveria focar mais, que você deveria contar os seus segredos, as suas ansiedades, que só você tem passado, que só você tem sentido, que você não conta pra ninguém. Então, confesse mais a Deus, a Jesus, o que você tem sentido, porque só Ele pode te ajudar. Tem coisas que só Jesus pode te ajudar. Amigo nenhum vai te ajudar. Muitas das vezes eles te atrapalham. Muitas das vezes você conta algo pro seu amigo aqui e chega no outro dia, ele conta pra outra pessoa. Ou ele tentou usar aquilo contra você para te abater, para te destruir cada vez mais. Mas isso é o Satanás tentando usar essa pessoa. Satanás tentando usar essa pessoa para te realmente te destruir, para realmente te tirar do foco. E Deus, ele não quer isso da gente. Então ele, muitas das vezes, ele tenta de todas as formas nos mostrar sinais para que possamos estar ligados, né? Para que possamos estar cientes disso. Então que a gente possa estar atentos aos sinais, os sinais que Deus tem colocado em nossa volta, no nosso meio, no nosso dia a dia. Porque é claro, é muito claro os sinais que Deus tem colocado para nós. Eu não sei você, mas eu peço todo dia que Deus me proteja, me revista com as armaduras dele, e para que ele me dê discernimento, sabedoria, me mostre sinais, né, para que eu não venha cair em pecado. Porque é muita gente que está no mundo, muita gente está vivendo aí, mundo afora, sem destino, sem sentido. E até mesmo cristãos que estão na igreja, estão se afastando de Deus, muitas vezes por conta de um pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Infelizmente, o pecado nos afasta de Deus. Então, que a gente possa se firmar em Cristo, sabe? Que a gente possa se santificar cada vez mais, para que o pecado não nos afaste dele. Que a gente possa entregar mais aquilo que Cristo tem preparado para nós. Porque não é fácil, eu sei que não é fácil, cara. Mas Deus, ele tá ali, ele tá no barco, ele sempre esteve no barco com você.
Mas Deus está ali, Ele sempre esteve ali. Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou. Ele sempre esteve ali do teu lado para te acolher, para te acalmar, para te tirar dessa zona de ansiedade, de depressão. Porque Deus, Ele não quer que tenhamos esses sentimentos ruins. Porque esses sentimentos não são de Deus, infelizmente. É uma realidade de muita gente. E eu entendo isso. Eu já tive vários problemas. Inclusive, que eu não gosto de falar para todo mundo, né? Mas eu já tive muitos problemas com ansiedade. Busque pessoas que vão te levar para Cristo. Busque pessoas que vão estar ali para somar, que vão estar ali para te aproximar mais de Deus e não te distanciar mais dele. Não aceite propostas que você acha que você não vai dar conta. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente dá conta, né? Tipo, não, eu tô crente, eu tô aqui firme. Eu vou ali, só vou ali com meus amigos, eles estão bebendo, eu não vou beber. Mas é naquele momento que Satanás ele age, é naquele momento que Satanás usa para te afastar de Deus. Usa as pessoas para te afastar de Deus, porque ele tá agindo naquele momento. Porque aquelas pessoas estão dando liberdade para ele agir. Então, saiba aceitar essas propostas, sabe selecionar propostas que você acha que vai te afastar de Deus. Então peça a Deus cada vez mais discernimento para que isso não aconteça. Porque não é fácil, mas também não é impossível. E eu também quero ler lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que diz que eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem. Eu venci o mundo. Foi o que eu disse, mas logo mais cedo. Então, Jesus ele venceu o mundo, né? Ele é a prova viva de que por mais que esse mundo seja pecador, por mais que esse mundo seja falho, de ser cheio de pessoas ruins, Jesus ele veio aí para provar que é possível a gente vencer o mundo. Então que a gente possa ter paz no coração, que a gente possa ter a paz que excede todo entendimento, né? Porque Deus, Jesus, ele é a nossa água viva. Então que ele venha, que ele possa nos purificar, né? Que ele possa nos lavar, para que nós estejamos santificados cada vez mais, né? E também vou ler lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz que, meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Então, Deus, ele nos prova. Então, ele fala aqui que a gente tem que se alegrar pelo fato dessas provações estarem acontecendo. Porque Deus, ele está nos provando, né? Para que tenhamos mais fé, para que podemos perseverar mais. Porque as provações, ela produz fé, perseverança. E se não fossem as provações, talvez você eu tinha saído, ou estaria desmotivado, não estaria tão resistente igual está agora. Então as provações, elas estão ali para te fortalecer. Assim como uma árvore, na qual ela passa por diversas tempestades, passa por diversos climas, né? Diversas estações. Assim como a árvore, a videira, que ela tá ali. É uma parábola bem bacana que eu fiz sobre a árvore. Foi no curso
quando eu estava estudando, que a professora pediu para a gente desenhar um desenho sobre o que descrevia nós, sobre o que mais descrevia nós, um desenho sobre algo que descrevia nós, um objeto ou algo, né? E eu desenhei uma árvore. Por que a árvore? Então, a árvore é algo que está presente na nossa vida, né? Então, muitas das vezes eu falo para mim mesmo, né? A gente passa por estações, a gente passa por tempestades, climas adversos, e nós também temos raiz. Só que a diferença é que alguns têm raízes profundas e alguns têm raízes mais superficiais. Então, assim, o que vai te levar a permanecer em Cristo são suas raízes. Sim, as raízes que você tem criado com Cristo. As raízes que Cristo tem colocado em você para se fixar no solo, para que sua árvore se fixe no solo profundamente, né? Com aquelas raízes extensas, profundas. A árvore não irá cair. Por mais que tenha toda a adversidade, por mais que tenha tempestade, vendaval, sua árvore irá permanecer em pé, intacta. Pela honra e a glória do Senhor Jesus, sua árvore irá permanecer ali fiel, firme nas promessas de Deus. Porque você tem raízes largas, porque você tem raízes que só Deus pode acrescentar na sua vida. Então, muitos cristãos não têm raízes largas, que quando dá uma tempestade, passam uma adversidade, eles logo desistem, mas que nem seja tão grande a adversidade. E tem coisas que acontecem na nossa vida, infelizmente tem coisas pesadas que acontecem na nossa vida, porque a gente é humano, a gente é ser humano, a gente tem nossa família e estamos sujeitos a viver todo tipo de coisas. Infelizmente, nós teremos aflições nesse mundo. E eu sei que não é fácil, eu sei que tem coisas que não é fácil da gente enfrentar, da gente encarar e ignorar o fato, né? Mas quando a gente tem nosso pensamento em Deus, nosso pensamento em Cristo, quando a gente tem a firme certeza de que essas coisas não irão nos distanciar dele, nós iremos permanecer, nós iremos continuar, porque maior que as adversidades é o nosso Deus, maior que todos os problemas que enfrentamos é o Deus que está acima de nós, porque nós somos pequenos diante dele. Então, que possamos ter raízes largas, raízes firmadas em Cristo, para que nós não caiamos, para que nossa árvore não seja derrubada, né, no meio do caminho. Porque mesmo que ter aqueles ventos fortes, quando você está batido, quando você está jogado ali, o sua árvore já está quase caindo, mas que você permaneça, que você peça um pouco mais de força para Deus, para que suas raízes se reconecte com o solo, para que suas raízes se aprofundem cada vez mais e sua árvore se renove, e para que venha a primavera e você floresça e gere frutos para o Senhor, porque é isso que Ele espera de nós, é isso que Ele deseja de cada um de nós, que geremos frutos para Ele, porque não basta uma árvore estar ali bonita, em pé, firme, mas não gerar frutos, porque sem frutos não valemos de nada. E que são frutos, são obras. Se você está gerando frutos, você está gerando obras para o Senhor,
Ele irá se agradar muito disso. E irá te abençoar cada vez mais. Porque sem o evangelho sem obras não é evangelho. Então, que possamos gerar frutos, né, para o Senhor. Que possamos estar avivados, né, porque Jesus ele espera o avivamento de cada um de nós. Ele espera que estejamos avivados com Ele, para que possamos gerar frutos, para que possamos gerar o que Ele tem esperado para nós. Porque Jesus ele quer que cresçamos, quer que subimos o nível, né, para que possamos ser elevados, né, para a glória dele, que possamos nos aproximar cada vez mais, dia após dia, do Senhor. Porque por mais que as adversidades venham, por mais que as batalhas, as lutas venham, você permaneça, a gente permaneça firme nas promessas do Senhor. E Ele espera isso de cada um de nós, cada um de você, jovem, que acha que não vai conseguir. Jesus ele está ali no barco para te dar o escape, para te dar uma saída, para te dar uma palavra de conforto, de motivação, para te fortalecer. Só basta você crer, só basta você ter fé de que você vai conseguir, de que você vai sair daquilo ali, daquela situação. Então, Jesus ele espera que tenhamos mais fé também. Espera que tenhamos mais fé para que possamos sair daquela situação. Porque sem fé também não vale de nada, né? Senão nós estamos ali e pensando somente no mal, de que tudo vai dar errado, e errado vai mesmo. Vai mesmo. Se você pensar somente no negativo, você vai somente receber coisas negativas. Então pense positivo, pense em Deus, pense que Jesus está ali, que vai te ajudar, pense que Jesus está ali no barco, que Ele vai te salvar, que por mais que essas adversidades venham, por mais que tudo esteja difícil e pareça impossível, mas você pense diariamente que vai dar certo, que vai acontecer, porque Jesus está no barco. Jesus está no barco. Ele espera de cada um de nós que tenhamos força para continuar, força para permanecer firmes nas promessas do Senhor, que Ele espera de cada um de nós. Isso. Então, essa é a minha palavra. Espero que todos tenham entendido e que possamos permanecer fiéis a Ele, que possamos permanecer firmes na palavra, nas promessas do Senhor, porque é isso que Ele quer de cada um de nós. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe esse projeto, né, dos Jovens com Jesus, a nossa irmã Damares e a todos aqueles que estão envolvidos, né, e que muitos serão levantados, né, para essa geração, para essa nação, né, em qual eu estou agora, que é a Holanda, que creio que Jesus, o Senhor Jesus tem me moldado para alcançar vidas, para alcançar jovens que estão aí perdidos no mundo afora, porque são muitas pessoas, muitos jovens que estão perdidos. Infelizmente, nesse país aqui, tem muitos jovens que estão perdidos sem uma saída. Muitas das vezes eles acham que não tem saída, porque muitos nem acreditam em Deus, nem acreditam que existe uma saída, somente estão vivendo por viver, no automático. Mas Deus tem preparado cada um de nós para levar o ID do Senhor para esses jovens, essas vidas que estão aí sedentas por Cristo. Porque só basta uma palavra para que você toque o coração de uma pessoa que está afastada de Deus, que está tão distante de Deus, que acha que não tem mais sentido na vida, que às vezes não tem força nem para orar, ou até mesmo ler a Bíblia, ou até mesmo cantar um louvor, porque Satanás ele age dessa forma, ele paralisa a pessoa, para que a pessoa não faça nada. Então, que Deus abençoe a vida de todos,
Que Deus consagre a vida de todos também, para que possamos crescer no reino de Deus. E para que Ele nos traga, nos dê a coroa da vida, porque Ele está voltando, espera de cada um de nós que possamos avivar e ser avivados